que o financiamento da assistência farmacêutica ele se dá? Ele é um financiamento tripartite, né? Quer dizer que as três esferas de governo, estados, a União, que é o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, participam do financiamento da assistência farmacêutica, e ele foi estruturado em componentes, né? Tem um componente básico. Esse componente básico, ele foi estruturado, ele garante a oferta de medicamentos para uso na atenção básica, inclusive fitoterápicos. Esse componente ele é financiado pelas três esferas, né, de governo. Então, há uma partida federal, uma contrapartida dos estados e municípios, e basicamente especialmente municípios, adquirem os medicamentos, né? Estados também podem participar na aquisição desses medicamentos e a distribuição é feita nas unidades de saúde. Mas o Ministério tem uma partida, que é um repasse per capita, que é feito para os municípios. No componente estratégico, esse componente ele inclui são vários medicamentos imunobiológicos, né, hemoderivados, medicamentos para influenza, aí, inclusive vacinas, programas de saúde estratégicos, que são aqueles programas tuberculose, hanseníase, malária e DST-AIDS. O componente estratégico ele é financiado e a aquisição ela é feita pelo Ministério da Saúde. Tá? E é feita pelo Ministério, o Ministério adquire os medicamentos, distribui para as secretarias estaduais, e as secretarias estaduais fazem a distribuição desses produtos para os municípios. E no componente especializado, esse componente é constituído por um conjunto de medicamentos que são usados no tratamento de doenças raras e geralmente crônicas, de alto custo no sentido, ele pode ser alto custo pelo período, pela duração do tratamento, então, ou pelo preço do produto, e busca-se com esse componente garantir a integralidade do tratamento em nível ambulatorial. Então, são estabelecidos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que estabelecem, né, as condições, os critérios para uso desses medicamentos. Então, há, por exemplo, medicamentos para tratar determinadas doenças que são previstos no componente básico e outros produtos que fazem parte do componente especializado. Esse componente ele é financiado pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, basicamente. Tem lista de medicamentos que estão sob a responsabilidade dos municípios, mas são produtos que já fazem parte do componente básico. Mas basicamente você tem um grupo 1, que ele é subdividido em 1A e 1B. No grupo 1A, o Ministério da Saúde compra os medicamentos, compra os medicamentos. No grupo 1B, o Ministério transfere recursos para a Secretaria Estadual, e a Secretaria Estadual complementa esse valor e faz a aquisição dos medicamentos. Tem o grupo 2 aí, responsabilidade de Secretaria Estadual, e um grupo 3 aí, sobre a responsabilidade de secretarias municipais, que eu já disse, desse grupo 3 são produtos geralmente do componente básico da assistência farmacêutica. Uma outra política importante, que é mantida pelo governo federal, ela é o Programa Farmácia Popular do Brasil. Esse programa ele foi criado em 2004, né, inicialmente estabelecendo copagamento pelos usuários, né, para garantir o acesso a medicamentos. Ele tem duas modalidades atualmente no programa, né, porque em 2011 foi criada uma modalidade chamada de gratuidade para medicamentos usados no tratamento da hipertensão e da diabetes. Em 2012, a gratuidade foi ampliada para medicamentos usados no tratamento da asma. Essa gratuidade foi chamada de saúde não tem preço. Tá? Então, no copagamento, o Ministério financia até 90% do valor de referência do medicamento. Então, são 90% do valor de referência que é definido pelo Ministério da Saúde. E o usuário arca com a diferença entre esse valor, que é um subsídio, esse 90% do valor de referência, que é o subsídio dado pelo Ministério,
e o usuário arca com a diferença entre esse subsídio e o preço de venda do produto na farmácia. Então, aqui tem uma rede de atendimento, né, para essas doenças. Inicialmente havia rede própria de farmácias, essa rede própria, que eram farmácias públicas, né, vinculadas às secretarias municipais. Essa rede ela foi encerrada em 2017 e permaneceu a rede privada, com fins lucrativos, que é a rede credenciada de farmácias, que permanece distribuindo, dispensando o medicamento, seja da modalidade gratuidade ou com copagamento, né? Então, essa é a estrutura do programa. É um programa que cresceu muito com a instituição da gratuidade, é um programa que avançou bastante, mas que também sofreu corte de gasto nos últimos anos, especialmente a partir da crise, que é a recessão econômica de 2004, e posteriormente com a crise, depois com as medidas de austeridade fiscal, né? Corte de gasto para fazer ajuste fiscal. Bom, em relação aqui um pouco da gestão da assistência farmacêutica, que é feita pelas 3 esferas de governo, é só para a gente ter uma noção mais geral, né, sobre como se dá esse processo. Então, tem um ciclo da assistência farmacêutica, você começa com uma seleção ou a avaliação e incorporação da tecnologia do medicamento no sistema, se faz uma programação da necessidade, se faz a compra, armazena, distribui, há uma prescrição, dispensação, e aqui é importante, né, a utilização dos medicamentos, tem que ter política para que você tenha uso racional de medicamentos e promova o uso racional de medicamentos. Esse processo é um processo bastante complexo, não é um processo simples, né, de ser desenvolvido. Isso requer muito conhecimento, gente capacitada.